Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, se você puder, lógico, né? Vai deixando o seu like e vai se inscrevendo no canal, porque isso ajuda demais, vocês não têm ideia, porque é isso que faz o canal continuar, né? Bom, vocês vão curtir, mas não se esqueçam também de deixar o hype no vídeo, tá? Se tiver opção, por favor, hype. Agora, sem enrolação. Há um culto inteiro rolando por lá, com um bando de caras encapuzados glorificando um cristal vermelho bem no meio do altar. Do nada, um demônio é cortado ao meio, e vemos esse cara maluco desferindo ataques para todos os lados. Esse maluco é o Rei Chan, o mestre espadachim. Ele está gritando para os soldados que abrirá caminho e manda que o sigam. Então, um velho aparece, lançando magia enquanto monta um T-Rex. Esse é o necromante Vilmaer. E eis que surge ela, aquela que todos estavam esperando, nossa sacerdotisa loira Maria Jagger. Ela aponta sua espada e grita: precisamos interromper o ritual de invocação. Então Alden diz: tarde demais. O cristal vermelho começa a brilhar com luzes estranhas, prestes a explodir. Ele começa a se partir e, de repente, uma mensagem do sistema aparece informando que a dificuldade da torre foi alterada para o modo difícil. Há uma enorme explosão e alguma coisa monstruosa emerge do cristal. O sistema pisca novamente. O objetivo da torre foi atualizado. Todos estão paralisados, encarando o chefe. Este é o chefe da quinta temporada, o Ancião da Praga. Para mim, ele parece um goblin de supermercado. Num piscar de olhos, ele está atacando em todas as direções, lançando soldados pelos ares. O sistema exibe um novo objetivo: eliminar o Ancião da Praga. Enquanto isso, os soldados da linha de frente estão sendo esmagados pelos tentáculos. Todos já estão mortos. Nossa sacerdotisa loira está suando frio, fazendo tudo o que pode para resistir aos ataques do Ancião da Praga. O chefe continua chicoteando seus tentáculos, dizimando todos. Rei, tremendo de medo, diz que não quer morrer e começa a correr. Um soldado próximo grita para ele, mas ele já está correndo como um trem-bala. Então, um pícolo do Walmart levanta sua espada e pergunta aonde aquele humano tovo pensa que vai. Ele desfere um golpe, destruindo tudo ao seu redor. E bem quando o rei está prestes a ser apagado da existência, alguém aparece, bloqueando o ataque do Ancião da Praga. Os personagens secundários ficam em choque, percebendo que foram salvos, porque aquele homem é o rei-herói. Sinceramente, eu pensei que o mestre espadachim fosse o protagonista, mas descobri que ele é apenas um covarde que fugiu e quase morreu com um único golpe. Enfim, lá está ele, nosso garoto de ouro, parado ali com aquela cara séria de protagonista. Sem hesitar, ele ataca o chefe, que contra-ataca com uma saraivada de golpes direcionados ao nosso herói. Assim como Sandy Jinmu, ele defende cada um dos ataques do pícolo do Walmart. O Ancião da Peste esboça um leve sorriso, e os dois estão prestes a se enfrentar. Uma explosão colossal irrompe, e todos se apressam para se proteger, até mesmo nossa sacerdotisa loira. Ela grita o nome dele. Você sabe cantar? E eu sabia. É claro que tinha que haver uma canção em algum lugar ali. Enquanto trocavam golpes, o Ancião da Peste sorriu, pensando: que tolice pensar que você ousaria me atacar sozinho. A esperança da humanidade, o rei-herói, se afogará em um mar de pragas. Com um sorriso presunçoso, o pícolo do Walmart diz que ele morrerá lá, sem que ninguém venha ajudá-lo. Mas nosso garoto parece não se importar com o que o ancião está dizendo. Ele está mais preocupado em não deixar que as pessoas vejam todo o seu poder. Ele dá um sorriso confiante e diz: vamos terminar com isso. O chefe, parecendo completamente perdido, não consegue entender o que está acontecendo. Um raio cai do céu, atingindo e destruindo nosso Walmart Piccolo. Todos tentam se proteger da onda de choque. George fica parado, boquiaberto, sem acreditar no que vê. Então todos os soldados começam a comemorar a vitória, enquanto nosso herói fica lá no meio de tudo, todo confiante. Com isso, o sistema anuncia que o Ancião da Praga foi derrotado e todos os jogadores entre 100 melhores receberão um bilhete de equipamento de raridade rara ou superior. Para os 10 melhores jogadores, será um bilhete de raridade heroica. Obviamente, para o nosso garoto, é um bilhete de rank mítico, Morte Negra, e o título de Matador de Anciões, já que foi ele quem derrotou o chefe. Então ele desaba no chão, permanecendo ali imerso em pensamentos. Graças a isso, o mundo pode continuar por mais um ano. A cena corta para uma entrevista onde apresentam nosso garoto como o herói número 1 por 4 anos consecutivos. Um herói entre heróis, o Rei Khan de Ozund. Ele está lá parado com aquela expressão vazia enquanto tiram 1000 fotos dele. Parece que o cara é realmente famoso.
Há até uma menininha segurando um bichinho de pelúcia dele, e um cara vendendo camisetas com o rosto dele estampado. De volta à entrevista, alguém pergunta se ele gostaria de dizer algo a todos os heróis presentes. Maria imediatamente agarra o braço dele e implora que ele diga algo educado. Ela junta as mãos e diz: "Esta é uma transmissão ao vivo. Então, por favor, não estraguem tudo." Aparentemente, há um monte de heróis reunidos ali. Maria está suando mais do que o depois de 5 minutos da academia. E agora descobrimos que esta entrevista está acontecendo na ONU, em Genebra, na Suíça. Sorrindo, nosso rapaz pega o microfone e diz algo que provavelmente faria o vídeo ser desmonetizado se eu repetisse aqui, e acrescenta que faz tudo isso apenas por dinheiro. Imediatamente, todos ficam perplexos. Maria quase tem um ataque cardíaco. Ele bate com a mão na mesa e diz: "Já faz tempo que estou cansado disso. Fazer tudo sozinho é muito difícil." No próximo capítulo, veremos como tudo começou. O mundo se transformou em um jogo, e inúmeras torres surgiram no céu. Após alguns dias, monstros começaram a sair delas, dizimando a humanidade. Um goblin enorme brande sua espada, e todos percebem: este é o fim do mundo. Uma mulher deslumbrante jaz no chão, só nos resta uma beldade, e uma segunda está prestes a morrer. Corra, garota. O sangue espirra por toda parte enquanto ela chora. Então, um cara durão aparece e decepa o braço do Goblin. Esses são os jogadores. Eles caçam monstros e protegem as pessoas. Então, as novas leis do mundo são reveladas, explicando que o fenômeno dos monstros deixarem as torres pode ser evitado, contanto que as torres sejam limpas dentro do limite de tempo. Clichê clássico, não é? É por isso que os jogadores com superpoderes eram vistos como heróis do novo mundo. A cena volta para o nosso garoto dizendo que está cansado de tudo e só faz isso por dinheiro. Enquanto isso, aquele palhaço está sentado lá, igualzinho ao elfo de Death Note, se observando e dizendo para o público comprar suas camisetas e posteres. Ele checa o PF, o fórum de jogadores, onde eles trocam informações e itens. O protagonista está digitando algo, se perguntando como eles sabem que é ele. Algumas pessoas pedem para entrar no grupo dele, enquanto outras ficam curiosas para saber quem ele realmente é. Um cara diz que é repórter e que vai para casa quando a nova temporada começar. Nosso rapaz se levanta, olha pela janela e vê o lugar repleto de repórteres, algo que ele detesta. Ele sai todo confiante, com as mãos nos bolsos, e um repórter se aproxima, perguntando como ele pretende encarar a nova temporada e o que ele quis dizer quando afirmou estar cansado há muito tempo. Com um sorriso de canto, nosso rapaz pergunta: "Sabe o que as celebridades dizem na TV depois de beberem até cair e causarem problemas?" O cara esperto sorri e diz que vai compensar com um bom trabalho. Os repórteres ficaram ali parados, confusos, sem entender o que aquilo significava. Sinceramente, eu também não entendi. Enfim, de repente, o chão começa a tremer. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Um tremor atinge a região. Um pequeno painel de informações aparece, anunciando o início da 6ª temporada e que os jogadores devem verificar as informações antes de entrar na torre. O sistema, todo bonitinho como sempre, lembra a todos para terem cuidado ao descerem da torre. Várias torres começam a aparecer e o sistema avisa: conquistem as torres e protejam o mundo da destruição. Os repórteres ficam paralisados, olhando para o céu, enquanto nosso cafajeste simplesmente puxa o capuz e vai embora, deixando para trás uma pilha de panfletos anunciando suas camisetas e bichinhos de pelúcia. O próprio rei do marketing digital. Em seguida, vemos uma notificação do sistema informando que alguém chegou ao seu destino. Nosso amigo já está lá, dizendo que não há ninguém por perto e que o primeiro dia da temporada é sempre tranquilo. Então, um grupo de anciãos aparece rindo e lhe concedendo bênçãos. O careca com chifres é o ancião do aço e a elfa de cabelos azuis é a anciã do gelo. Ele fica ali parado, coçando a bochecha enquanto recebe todos os tipos de bênçãos deles. Aparentemente, existem seres transcendentais que observam os jogadores. E quanto mais você brinca, mais os anciãos gostam de você, recompensando-o com bênçãos totalmente distorcidas. Assim como quando ele fez aquela palhaçada durante a entrevista na ONU. Malditos valentões! Naquele mesmo dia, o ancião de ouro cai na gargalhada como um maníaco e lhe concede a bênção do lendário Gaksha. Basicamente, a sorte do nosso rapaz aumenta em 3 Gakshas, garantindo-lhe pelo menos uma recompensa lendária. Isso é completamente desequilibrado, pessoal. O Patife sorri e diz: abram todas as recompensas não reclamadas de uma vez.
Ele levanta a mão e já vemos aquele brilho dourado. O idiota me parece exatamente como eu abrindo caixas no Counter-Strike, achando que vou sacar a faca. Mas, como ele é o protagonista, é claro que ele ganha uma capa lendária absurdamente poderosa. São tantos atributos que levaria uma hora só para resumi-los. Basicamente, ela tem 999 de evasão e, quando equipada, ativa a habilidade Escudo Sural, que tem um tempo de recarga de 168 horas. Nosso garoto sorri, pensando, uma armadura lendária, uma habilidade lendária e um artefato lendário. Então, ele faz uma pose de puro charme, com as mãos nos bolsos, e diz, entre na torre. Ele é teletransportado e, nesse instante, outra mensagem aparece. O ancião de ouro removeu a lendária bênção Gakshar e a substituiu por uma bênção de vendas de camisas. Nossa, eu preciso de um ancião assim na minha vida. Ele chega à torre onde um pé verde gigante pisa forte e um orc berra, matem um humano. Nosso garoto está na torre trade dos orcs Sandy da Lua, nível 3. Com um sorriso de canto, ele diz que é hora de testar suas novas habilidades. Criar lâmina de gelo. Ele conjura a lâmina, agradece ao ancião do gelo e avança, desferindo um golpe devastador. Os orcs estão atordoados. Um deles tenta brandir o machado, mas fica congelado no meio do ataque. Nosso herói não desiste. Ele continua desferindo golpes gélidos em todas as direções. Em um segundo, tudo acaba. Ele passeia entre os orcs congelados parecendo um verdadeiro machão. Ele ganha uma tonelada de atributos e sobe de nível instantaneamente. Uma mensagem aparece. Primeiro andar limpo. Coçando a cabeça e sorrindo, ele diz que é um bom começo. Talvez isso salve o mundo ou algo assim de novo. Então ele chega ao segundo andar, já com aquela cara triste igualzinha a minha numa segunda-feira de manhã. Olhando para baixo, vê-se um bando de orcs bebendo, festejando e gritando. Um deles percebe o protagonista e, de repente, todos estão gritando para matar o herói, jurando lutar com honra até o último suspiro. Mas nosso garoto é imparável. Ele calmamente lhes diz para relaxarem, e salta no ar, gritando que os enviará a todos para o céu. A cena corta para alguém subindo uma escada. Nosso protagonista está chegando ao 4º nível da torre, pensando, gosto muito de ganhar XP, mas é difícil sem um andar de descanso. E algo chama sua atenção. Olhando para frente, ele vê um grupo de orc de elite bloqueando o caminho para o chefe. Ele apenas os encara, pensando em como essa situação é dolorosamente óbvia. Então, a pequena janela do sistema aparece novamente, dizendo, lute por sua vida com honra. Outra mensagem surge. O ancião de ferro abençoou os orcs de elite. O líder dos orcs começa a gritar que o ancião de ferro os abençoou. Todos começam a berrar. Valhalla nos aguarda. E sim, aqueles pobres figurantes estão prestes a lutar contra o nosso protagonista. Eles até começam a cantar uma canção para o ancião de ferro enquanto avançam direto para o nosso garoto. Candy pede uma pausa e começa a se preparar, desferindo golpes em todas as direções. Mas então algo chama sua atenção. Um orc ataca por baixo enquanto o outro salta de cima, pronto para finalizá-lo. Ele se esquiva e desfere um golpe pelas costas, mas não causa dano algum. Ele murmura que já sabia. Esses são orcs de elite. Sua defesa foi muito aprimorada. Alguns orcs tentam acertá-lo, mas ele continua saltando e desviando de tudo. Olhando para eles, ele pensa que precisará de algo poderoso para derrotá-los, mas não possui outras habilidades. É então que ele se lembra de um artefato e abre seu inventário. Olhando fixamente para a arma, ele diz que não tem certeza se consegue usá-la agora. O orc fica cada vez mais furioso e grita para que ele deixe e lute como um verdadeiro guerreiro. Um deles arremessa um machado enorme contra ele. E é aí que nosso garoto decide que não é hora de ter medo de usar algo poderoso. Ele equipa o artefato. O pequeno sistema aparece. Você equipou o coração congelado. Você obteve os efeitos da sinergia glacial. Empunhando sua espada de gelo, nosso garoto murmura aquele velho ditado. Os ricos ficam mais ricos e os fortes ficam mais fortes. Um orc brande seu enorme machado, mas o golpe é bloqueado. O braço esquerdo do nosso herói se transforma em um escudo de gelo e ele corta o orc ao meio. O pobre Goblin jaz congelado no chão enquanto nosso garoto continua a evoluir. Mais 2 orcs tentam emboscá-lo por trás, mas ele bloqueia todos os ataques. Ele agarra suas armas com força, congelando-as e despedaçando-as. Os orcs estão em choque, completamente perdidos, sem saber o que fazer. Então ele prepara outro golpe e corta. 2 orcs a menos. Outro salta, tentando esmagá-lo, mas ele já foi abatido no ar, espatifado contra o teto. Enquanto isso, nosso protagonista continua subindo de nível. No melhor estilo Som de Jinvo, Candy agora empunha 2 adagas e um dos orcs lança aquele olhar de ai, não,
estamos perdidos. Sinceramente, eu te entendo, Orc. Eu pensaria o mesmo do seu lugar. E então vem o massacre, cortes aqui e ali, e um em forma de X bem no meio. Sim, esse protagonista definitivamente é um aprendiz do Soul. Ele é imparável, lançando outra onda de golpes, e o Orc só consegue olhar, sem nem entender o que está acontecendo. Parado ali, todo confiante, diz ele, mais um andar limpo. Irritado, ele acrescenta que se esqueceu de um. Vira-se e lança uma esfera de gelo gigante direto na cara de um morto, derrubando-o sem vida no chão. Então, chega uma enxurrada de mensagens. Você concluiu o andar de elite. Ele começa a receber habilidades aleatórias e 1000 pontos de conquista. Pisando nas costas do pobre Orc, ele ordena: abra a caixa de habilidades. Um clarão azul cega tudo ao redor e ele recebe uma habilidade comum. Ele geme, desapontado, dizendo que pensava que seria lendária. Nome: Estocada. Basicamente, converte uma habilidade física em um ataque perfurante. Caminhando para frente, ele diz: uma habilidade comum, né? Bom, melhor do que nada. Equipar habilidade. Ele abre um portão e chega ao que parece ser o centro da torre. Alguém o cumprimenta e o elogia por ainda estar vivo. Nosso garoto responde que isso pareceu um tanto decepcionante. A pequena elfa responde: de jeito nenhum. Preciso que você esteja vivo para poder vender mais itens. Ela verifica a pontuação total dele e diz: 1.600 pontos? Isso é muita coisa. É melhor você gastá-los antes de morrer. Esta automata, a lojista, uma criação do ancião das máquinas. O protagonista pede para ver o que ela está vendendo. Ela começa a oferecer vários pacotes de cartas, dizendo que ele pode conseguir uma lendária. Não caia nessa, garoto. E sempre caio toda vez que abro uma caixa no CS2. Depois desse conselho, o protagonista gasta apenas 300 pontos comprando uma poção de velocidade e uma poção de fogo. Ele já está se afastando enquanto o automata continua gritando para ele comprar aqueles pacotes de cartas. Mas nosso garoto, agora totalmente convencido, tapa os ouvidos dizendo que não consegue ouvir nada. E bum! O pequeno sistema aparece anunciando que ele entrou na fase do chefe. Ele encara o chefe, que diz: é hora de lutar. Num piscar de olhos, o chefe está bem na frente dele, lançando um ataque, que ele bloqueia usando uma barreira mágica. Mas a barreira se estilhaça e ele recua, dizendo: esse cara é enorme e os outros orcs pareciam anões em comparação. Ele rapidamente pega a poção de fogo e a atira direto na cara do chefe, incendiando tudo. Parece que hoje vamos ter orc grelhado, ou talvez não, porque o chefe usa magia de guerra e anula toda a magia de fogo. Mas nosso garoto sorrateiro já está atrás dele, atacando a nuca do chefe. Ele desfere um golpe vertical em alta velocidade, cortando o peito do chefe em cheio. O protagonista sorri, dizendo que não foi uma luta ruim. Então, uma gosma verde pinda no chão, e o chefe rosna, dizendo que ainda não acabou. Ele ruge e ativa sua habilidade Berserk. Candy olha para trás com um sorriso, dizendo que aceita seu pequeno desafio. O chefe começa a liberar todo o seu poder, e nosso garoto ativa seu escudo. Com aquele tom sarcástico, ele diz: se aquela onda de choque tivesse me atingido, eu estaria morto agora. O chefe ataca novamente, lançando um golpe duplo que estilhaça seu escudo. Mas Candy recua, iniciando uma contagem regressiva. Ele continua se defendendo melhor que pode enquanto conta 113. Ele pula, esquiva-se de outro golpe. 59, 3, 2. Ele pega o frasco de poção de fogo do chão. No 1, ele o arremessa. Jim, pose perfeita para uma foto. Parece que o modo Berserk acabou e o chefe desaba com uma cratera no peito. E lá vamos nós de novo. O sistema o inunda com mensagens dizendo que ele concluiu a Torre dos Orcs e receberá várias recompensas. De todas elas, a mais importante é o pacote de cartas de habilidade de aspecto. Pode conceder uma habilidade comum ou lendária. Ele diz para abrir. Boom, habilidade comum. Ele fica lá com cara de entediado, tendo recebido uma habilidade chamada Projétil de Giro. Ao verificar, ele reclama que o jogo é péssimo e sai andando. O próximo capítulo começa na Torre da Tristeza Sombria. Que nome sem graça, autor! Vamos ser mais criativos. Por favor. Alguns demônios já estão correndo em direção ao nosso garoto, mas ele está parado, carregando uma habilidade, e então a usa contra eles. Em seguida, abre os braços e diz que adora aprimorar suas habilidades. Uma notificação de aprimoramento de habilidade aparece e o sistema avisa que a Onda 2 está prestes a começar. Um exército inteiro de demônios roxos aparece, pronto para acabar com o protagonista. Candy sorri e diz: me deem um segundo. Pessoal,
e eu darei a vocês exatamente o que pediram. Corte. Um clarão azul corta tudo. Habilidade aprimorada. Então alguém o chama de herege imundo. Ele fica ali parado, observando, e é nesse momento que o bispo demônio, o chefe da torre, aparece declarando que oferecerá o sangue de Kang ao rei demônio. O bispo, com a aparência de um macaco cornudo, aponta o dedo e grita: ataquem-no, matem-no. Antes mesmo que seus servos possam se mover, já estão cortados e arremessados para longe. O chefe se vira, completamente perdido, e nosso herói não perde tempo. Ele o ataca também. Quando o bispo finalmente olha, já é tarde demais. Ele está completamente congelado, como um picolé. Nosso menino caminha em sua direção, dizendo que isso é perfeito. Agora ele pode testar várias habilidades. Por exemplo, quantas armas de gelo ele consegue criar no seu nível atual. Ele pega as lanças e começa a sua sessão de dardos, atirando uma após a outra no bispo, que recebe todos os golpes e acaba todo perfurado como um queijo suíço. Mas ainda resta uma. Ele arremessa com toda a sua força, e o bispo é completamente vaporizado. Notificações aparecem. Ele recebe outra opção aleatória de equipamento, pede ao sistema para abri-la e recebe uma armadura comum. Ele diz que não precisa, pois já possui uma lendária. Coçando o queixo, murmura que não sentiu muita diferença de poder ao usar 8 lâminas de gelo. De repente, uma mensagem aparece: confronte sua sombra. Ele se vira e vê uma enorme janela de eventos. Basicamente, dentro do Reino das Torres, existem facções lideradas pelos anciãos. Essas facções tentam formar alianças com os jogadores para expandir sua influência, e os jogadores podem completar as missões da facção para ganhar recompensas melhores. Parece que nosso garoto já aceitou, porque agora estamos na reunião do Conselho das Sombras. Aparentemente, ele já faz parte desse conselho, já que um dos caras lá diz que se lembra dele. Então outro pergunta: você enfrentará sua sombra e se tornará mais uma vez um com nossos segredos mais profundos? Nosso garoto fica ali pensando, dizendo que o Conselho das Sombras é realmente bom. Mas então ele se pronuncia: vocês todos sabem que eu gostaria de me juntar a vocês, mas existem muitas facções que não gostam de vocês. O Corvo do Walmart responde: você estará protegido pela nossa capa. Já se esqueceu do que somos capazes? Ele responde que não se esqueceu, e é exatamente por isso que está inseguro. O homem pergunta: então, o que você deseja? Nosso garoto estava esperando por essa pergunta. Ele sorri, pensando que não vai se juntar a eles de graça. Estende a mão e diz que quer a besta das sombras, e já que está nisso, pede também uma carta rara de habilidade sombria. Os corvos das sombras murcham, sem saber o que dizer. Um deles sibila: não se superestime, mortal. Vocês mortais não passam de mortais. Kang o interrompe, dizendo: tudo bem, tanto faz. Foi um prazer conhecê-lo e espero que nunca mais nos encontremos. Adeus. Alguém lá do fundo chama para esperar. De repente, um gato sombrio aparece e, sim, ele é adorável, mesmo sendo uma criatura das trevas. Não é, pessoal? Gatos para sempre. Ele salta em direção ao protagonista e uma mensagem aparece: você recebeu a besta das sombras. Além disso, ele ganha uma conquista especial: a adoção de um gatinho. A fera das sombras senta-se orgulhosamente a seus pés, com a mesma imponência de sempre, e ele também ganha 100.000 pontos de conquista. Ok, o autor definitivamente quebrou o sistema aí. Kang está todo sorridente, acariciando o gato, quando outra recompensa aparece: a rara habilidade Lâmina Sombria. O ancião corvo, visivelmente desapontado, pergunta se é só isso. Olha só aquele sorriso presunçoso. Ele diz: fantástico, vou participar do Conselho Paralelo. A cena corta para o nosso garoto se espreguiçando, dizendo que esta temporada começou muito bem. Ele acrescenta que talvez tire um tempinho para descansar. Então, 2 caras aparecem atrás dele, chamando seu nome. Ele se vira, assustado, suspira e diz: droga, lá vamos nós de novo. Uma multidão de repórteres invade o local, fazendo as mesmas perguntas de sempre. Se ele conseguiu limpar 2 torres de nível 3 em um único dia, e implorando para que explique como fez isso. Ele fica parado, de olhos fechados, incomodado com os flashes, e diz: acho que estou bem. Impressionante, não é? Um repórter menciona que há rumores de que o mestre espadachim da China também limpou uma torre de nível 4, dizendo que a competição está acirrada nesta temporada. Kang parece surpreso, perguntando-se:
Nível 4? Então pergunta quantas pessoas estavam com ele. O repórter diz que o mestre espadachim estava acompanhado por 5 veteranos da guilda chinesa, mas 4 deles foram mortos em batalha. Cruzando os braços, nosso rapaz comenta que o sujeito deve ser extremamente talentoso em usar escudos humanos. Um dos repórteres pergunta se ele está insinuando que o mestre espadachim está usando as pessoas dessa forma intencionalmente. Nesse mesmo instante, surge a notícia de que o mestre espadachim acaba de entrar em uma torre de nível 5. O protagonista pergunta: quantas vítimas desta vez? Eles respondem que ele foi sozinho. Cruzando os braços novamente, ele comenta que alguém está cheio de energia e entusiasmo logo no primeiro dia. Ele pensa consigo mesmo que não faz sentido se precipitar para as torres logo no início da temporada. É por isso que o Sith está ocupado reunindo habilidades e itens, enquanto o necromante está cuidando de seus próprios assuntos. Ainda pensando, ele diz que o mestre espadachim deve ter conseguido um saque incrível naquela torre de nível 4. Os repórteres não lhe dão um minuto de paz e começam a perguntar o que ele acha do mestre espadachim. Coçando a orelha com o olhar mais cínico possível, ele diz que o mestre espadachim é um completo idiota. Os repórteres ficam atônitos e perguntam se ele não pretende competir com o mestre idiota. Levantando a mão, ele diz: acho que vocês ainda não me conhecem bem o suficiente. Eu também sou um idiota, mas prefiro ser o idiota que vence. Sem saber o que mais dizer aos repórteres, eles pedem que ele reconsidere suas palavras. Mudando de assunto, nosso garoto pergunta quem pode levá-lo até a torre do 5º andar. A cena corta para ele pisando em um círculo dourado brilhante. De repente, várias janelas do sistema aparecem informando que um jogo de apostas entre os anciãos começou, apresentado pelo ancião dos bobos da corte. O monarca do gelo aposta a favor dele e o adverte para não o decepcionar. Na Torre da Guerra, uma batalha histórica de defesa de proporções épicas aguardava. Os jogadores não podiam estar do mesmo lado. O objetivo do ataque era simples: sair vitorioso. Nosso garoto já sabia que o mestre da espada estaria lá. Essa era a chance que ele estava esperando. No instante em que a viu, entrou na torre. Imediatamente, recebeu uma mensagem do sistema. O implacável Império Cavalite lançou uma guerra de conquista e alcançou a fortaleza do Reino de Ronia. O resultado desta batalha histórica está em suas mãos. Candy precisa escolher entre a conquista e a defesa. Ele hesita por um segundo, sem saber o que fazer. Então percebe que o mestre espadachim já escolheu o Império Cavalite. Sem pensar, ele seleciona o Reino de Ronia. Como estavam em desvantagem, as recompensas seriam ainda maiores. Num instante, ele é teletransportado para uma sala de reuniões com os oficiais do Reino de Ronia. Todos explodem em aplausos, gritando que seu jogador chegou. Tem até um caramueiro mamuco agradecendo a Deus e outros cantarolando de alegria. Olhando em volta, ele percebe que todos já estão se preparando para a guerra iminente. Ele puxa uma cadeira e pergunta quem está no comando. Todos os soldados ficam em silêncio. Então, um par de botas se aproxima. Um homem se apresenta como Mudaduchen, o comandante da defesa da fortaleza. O gordinho começa a divagar sobre fazer parte da família real e blá blá blá, mas nosso protagonista o interrompe e pergunta se ele realmente quer vencer essa batalha. Confiante, o intelectual acena com a cabeça e diz que sim, afirmando que, embora possam não ter força militar, o espírito do reino é incomparável. Enquanto o gordinho continua falando, Kang de repente lhe dá um soco na barriga, fazendo rolar como uma bola de boliche. O protagonista se ergue imponente e declara que agora está no comando. Olhando para os soldados trêmulos, ele pede que o informem sobre suas tropas e também sobre as do Império. Em seguida, a cena corta para ele contemplando o reino, pensativo. 5.000 soldados e cerca de 900 arqueiros. Um exército completamente insignificante comparado às forças do Império. Felizmente, parece não haver magos neste mundo, nem qualquer tipo de magia. Além disso, as habilidades do mestre espadachim não são exatamente adequadas para combater grandes grupos de inimigos. Ele é o apóstolo do Ancião do Aço. Normalmente, os jogadores só podem firmar contrato com um único ancião. Como resultado, eles só podem receber recompensas daquele monarca específico. Eu sou um caso especial. Posso receber recompensas de vários. Sou o único com esse privilégio graças ao monarca dos bobos da corte. Por outro lado, os monarcas podem ser contratados por vários jogadores,
mas apenas um jogador pode ser escolhido como apóstolo. Os monarcas oferecem um apoio enorme aos seus apóstolos, mas em troca, enfrentam grandes limitações. Por exemplo, o mestre espadachim não consegue usar plenamente nenhuma habilidade que não esteja relacionada a um monarca de aço. Confiante, ele acredita que pode vencer esta batalha, mas os soldados ao seu redor tremem de medo. Ninguém sabe ao certo quão reais são os reinos dentro das torres. Podem ser pessoas reais, ou apenas seres imaginários que existem somente dentro das torres. Embora, neste ponto, eu duvide que isso realmente importe. Agora, como vou elevar o moral deles? A cena muda para pássaros voando acima e alguém gritando que o jogador veio para salvar o reino. Eles também anunciam que o Duque Muda do Chão foi destituído do cargo de comandante e que o jogador assumiu o comando. Alguns soldados começam a comemorar, dizendo que finalmente aquele porco foi removido e que um jogador os liderará. Nosso garoto sorri porque, só com a demissão do Duque Muda, o moral das tropas disparou. De repente, Candy ouve um barulho alto. Um soldado relata que as tropas inimigas iniciaram o ataque. Os arqueiros começam a disparar flechas e um soldado inimigo é atingido bem na boca enquanto tenta subir. Outro soldado grita que os inimigos estão encurralados nos portões. Impedi-los agora destruirá completamente o moral deles. Nosso garoto sorri e chama a besta das sombras. E, sinceramente, eu achava que a besta das sombras era um gato. Mas não. É basicamente um tiranossauro rex gigantesco. Ele empunha sua espada e ordena que seu felino mostre seu poder. Os soldados inimigos estão aterrorizados, perguntando o que é aquela coisa. Um deles diz que consegue sentir uma presença enorme e escura atrás das paredes. O comandante ordena que mantenham a formação e permaneçam concentrados, mas, no meio da frase, um grito ecoa e todos perguntam o que está acontecendo. Golpes, sangue jorra por toda parte, o som de lâminas cortando ecoa no ar e dezenas de soldados são empalados. Um soldado em pânico corre, gritando que é um monstro e que precisam recuar para outra muralha. Mas nosso herói já está lá, congelando todos com seus poderes de gelo, dizendo que seu gatinho está com fome. Ele sorri com desdém e diz: aproveitem o lanche. Em ato, a besta das sombras os aniquila a todos. O próximo capítulo começa com uma chuva de flechas caindo sobre os soldados inimigos. Enquanto isso, nosso herói desfere golpes gélidos por todo o campo de batalha. Então, de repente, ele tem uma revelação. Onde está o mestre espadachim? Nosso protagonista reflete sobre isso. É uma situação de dois guns. É ótimo para aumentar o moral, mas também o exporá ao jogador inimigo. Um soldado grita que o jogador inimigo está lutando na linha de frente. No entanto, esta não é uma luta até a morte. Assim como qualquer outro jogo, esta torre tem suas próprias regras. Quando um jogador é derrotado por outro, o perdedor é simplesmente expulso da torre e sua tentativa é marcada como falha. Os jogadores não podem se matar dentro das torres, mas a própria torre pode matar um jogador. Nosso garoto pensa consigo mesmo que não vai morrer ali, mas isso não significa que ele aceitará a derrota. Com uma expressão séria, ele diz: então é assim que vai ser. Imediatamente libera uma chuva de lâminas contra os soldados inimigos, dizimando-os. Frustrado, ele se pergunta se o mestre espadachim vai esperar até que todos estejam mortos. Então, algo estranho começa a acontecer com as espadas ao redor deles. Um soldado aliado olha para cima e grita: as espadas! Elas estão se movendo sozinhas. De repente, todas as lâminas começam a voar direto para o nosso rapaz. Ele está analisando a situação, percebendo que o mestre espadachim está usando uma técnica de telecinese com a espada. Ele se pergunta como o sujeito conseguiu controlar uma habilidade tão heroica. Foi sorte, ou o monarca do aço a concedeu a ele. Saltando no ar, ele desvia de uma espada que vinha direta em sua direção. Enquanto se esquivava das lâminas voadoras, ele admitiu que aquele cara realmente estava preparado. Com um sorriso de canto, disse: mas também não fiquei parado esperando. Ele pousou, canalizando seu poder das sombras, e estilhaçou uma onda de espadas que vinha em sua direção, zombando do oponente. Ele diz: tarde demais, amigo. Já terminei de aperfeiçoar minha habilidade com a lâmina das sombras. Os soldados inimigos gritam em pânico. O jogador chegou. Ele está com o Império Cavalite e luta pelo Imperador. Nosso garoto percebe que o mestre espadachim está ali apenas por causa dele. Os soldados inimigos começam a se exaltar, dizendo que a batalha está virando a seu favor. Com um sorriso debochado, nosso herói desembainha sua espada de gelo e diz que precisarão de muito mais do que isso para derrotá-lo. Ele crava a espada no chão, sabendo que quanto mais lâminas forem invocadas, mais fraca a habilidade se torna. Preparando-se para contra-atacar, ele diz: isso não vai funcionar. Ele sorri
e um escudo se materializa. Um instante depois, vemos alguém tentando se defender da explosão. O escudo se estilhaça, e o inimigo é arremessado para trás. Com uma postura totalmente arrogante, o protagonista zomba dele, dizendo: "Você realmente achou que esse poder seria suficiente para me derrotar? Não pensou em atacar a fortaleza com essa sua espadinha telecinética?" Irritado, responde o mestre espadachim: "Você sequer sabe quais são as condições de vitória para esta torre? Mesmo que destruamos a fortaleza e os soldados, o Império só vence se derrotar você." Kang retruca: "E mesmo sabendo disso, você escolheu ficar do lado deles, então é você quem vai me derrotar." O mestre espadachim declara que o dever de um herói é proteger o mundo, e discorda como Kang jamais entenderia isso. Cada vez mais furioso, ele grita que Kang não merece ser chamado de rei-herói. Kang retruca: "Imagino que os membros da sua guilda não estejam incluídos nesse mundo que você deveria proteger." O mestre espadachim, enfurecido, avança contra ele, gritando: "Não vou deixar você morrer em paz." Sorrindo, o protagonista diz: "Não se preocupe, eu não vou morrer antes de você." Ele se defende com um escudo de gelo e contra-ataca. O mestre espadachim grita que tais truques são inúteis, mas então, de repente, sente uma presença atrás de si. Ele se vira, lâmina erguida, pronto para lutar. Ele sabe que os Marte estão observando e que perder ali poderia lhe custar caro. Kang se vira com um sorriso e diz: "Não vou lutar com você", saltando na direção oposta. O mestre espadachim está confuso, sem entender para onde Kang está indo. Então a ficha cai. O motivo pelo qual Kang lutou tão abertamente desde o início não era para elevar o moral dos soldados. Nosso herói está correndo direto para as tropas inimigas, que já estão em pânico e fugindo na direção oposta. O mestre espadachim acelera atrás dele, gritando furiosamente: "Para agora mesmo! Usem Kang!" A cena corta para a tenda do comandante, onde soldados do lado de fora gritam sobre um monstro e mandam todos correrem. O comandante, irritado e confuso, pergunta o que o intruso está fazendo enquanto os guardas tentam acalmá-lo. De repente, nosso protagonista irrompe na tenda dizendo: "Te achei." Com um olhar penetrante, acrescenta: "Sempre há mais de uma maneira de vencer um jogo." E se prepara para atacar. No capítulo seguinte, os soldados gritam enquanto Kang avança, desferindo um golpe horizontal e cortando o comandante ao meio. O mestre espadachim chega momentos depois gritando: "Seu desgraçado!" Kang zomba dele, dizendo: "Você deveria ter mantido seu comandante escondido. Não percebeu que tudo o que eu precisava fazer era deter o avanço do Império?" O mestre espadachim, enfurecido, investe contra Kang com tudo o que tem, mas sua espada desaparece repentinamente. O sistema anuncia que é tarde demais, a torre foi liderada. Kang agora pode escolher uma das habilidades do mestre espadachim. Ele tem 3 opções. Frustrado. O mestre espadachim rosna: "Seu desgraçado, eu vou te matar. Você vai morrer pelas minhas mãos." Kang continua provocando enquanto seleciona a habilidade do mestre espadachim, dizendo: "Quer que eu fique com essa? Então não vou dizer não." O sistema exibe a mensagem: "Você roubou a habilidade de telecinese da espada e obteve o efeito de sinergia mental." Indignado, o mestre espadachim grita: "Isso não acabou. Está me ouvindo?" Kang, sorrindo, nosso garoto agradece e diz que está ansioso pela próxima habilidade. Então a cena muda, parecendo um sonho. Uma máscara cai no chão e nosso garoto tem uma visão familiar. O sistema aparece, falando sobre um garoto de muitas faces e muitos talentos, enquanto Kang permanece ali, completamente sério. O sistema continua, perguntando se ele quer se tornar um herói. Pegando a máscara do chão, ele diz que sempre sonha com isso nessa época do ano e que sua decisão é sempre a mesma. Do nada, um palhaço assustador aparece rindo e diz: "Você deveria se tornar o herói dos heróis, mas eles nunca vão te aceitar. Você sempre será um meme." Com um sorriso perverso, o palhaço diz que agora ele é uma piada genial. Sem nenhuma surpresa, Kang coloca a máscara e o contrato do monarca das máscaras é concluído. De repente, nosso herói acorda com o telefone tocando. Em seguida, alguém bate na porta e diz que sabe que ele está lá dentro. Esfregando o rosto, Kang diz que acabou de ter aquele pesadelo horrível de novo e se pergunta por que esse cara está ali tão cedo. Todo animado, Kang abre a porta e pergunta: "O que alguém como você está fazendo aqui?"
O cara responde: é assim que você vai me tratar agora? Só porque ficou um pouco famoso. Este é Zack Party, um jogador de nível 30 contratado pelo Monarca Assassino, mais conhecido como Hitman. Ele também é chefe de departamento na Agência Nacional de Inteligência, que opera diretamente sob o comando da Casa Azul. Nosso garoto pergunta se ele está cansado de fazer sempre as mesmas coisas naquele jogo. Sorrindo, Park diz que não tem mais tempo para isso. Tremendo um pouco, ele explica que tem estado ocupado lidando com aqueles idiotas que só sabem começar guerras, usando os jogadores para seus joguinhos de conquista. Candy agradece pelo serviço prestado. Park então pergunta por que ele não estava atendendo o telefone. Candy responde que estava dormindo. De repente, Park tropeça na bagunça do apartamento de Candy e diz: é assim que você vive. Quem diria que o herói King morava desse jeito? Com uma expressão irritada, Kang diz que odeia esse título enquanto cata lixo do chão. Park o provoca, dizendo que o apartamento dele parece o pântano do Shurete. Ele continua dando sermão nele, dizendo que se ele continuar comendo todas aquelas comidas enlatadas, vai morrer. Irritado, Candy pergunta o que há de errado com a comida dele, apontando que ainda tem bastante. Como um pai que reclama, Park suspira, deita na cama e manda ele cozinhar duas das grandes. Em seguida, temos um flashback de como nosso garoto conheceu o Sr. Party. Kang está lá, completamente concentrado em um jogo online que parece exatamente com Fortnite, como era em 2019. Ele termina. Esta é a partida. E o cara atrás dele está em choque, já pegando o celular para contar ao dente e acabou de zerar o jogo. Todos ao redor estão de olhos arregalados e suando, se perguntando se ele realmente conseguiu. Então o Sr. Party aparece, perguntando se existe algum jogo em que Candy não seja bom, achando que ele é algum tipo de prodígio. Como um verdadeiro gestor de esportes, ele aborda Candy imediatamente, perguntando se ele quer se profissionalizar. Confuso, Candy diz que jogar videogame é apenas um hobby para ele. Na cena seguinte, vemos o Sr. Park convencendo os pais de Candy a deixá-lo abandonar a escola e ganhar a vida com jogos, assim como eu fiz em 2019 com Fortnite. Tempos difíceis. Mas o Sr. Park não é apenas um novato qualquer. Ele está lá até tarde da noite ajudando Candy a aprimorar suas habilidades. No entanto, justamente no dia em que Candy deveria se profissionalizar, a primeira temporada começou. E foi aí que as rachaduras na torre apareceram. Foi assim que tudo começou. Vemos nosso garoto desabando no chão enquanto algo enorme corre em sua direção. Um monstro gigantesco aparece, pronto para devorá-lo. Mas adivinhem quem surge bem na hora? O Sr. Party, cravando sua adaga direto na cabeça daquele lagarto do Walmart. O Sr. Party pergunta se ele está bem, mas nosso garoto já está gritando pela mãe. Candy está de joelhos, chorando pelos pais. Mas naquele dia, o mesmo dia em que se perdeu, ele conheceu seu herói. Voltando ao presente, Kang pergunta: então, o que o traz aqui? O Sr. Park responde: estou aqui em nome da associação. Próximo capítulo. 4h55 da manhã na academia de graduação de jogadores. Os alunos estão treinando contra uma simulação. Um deles percebe que o herói King está observando e diz que ouviu dizer que Kang vai testá-los, esperando não ter que derrotá-lo para se formar. Outro aluno ri e diz que isso não vai acontecer, afirmando que a formatura dele já está garantida. Ele acrescenta: quem Kang pensa que é para remarcar a prova para as 5 da manhã? Ele é um jogador como todos nós. Kang observa em silêncio do lado de fora quando um dos funcionários se aproxima e pergunta: o que você acha? Reorganizamos nosso treinamento para torná-lo mais estruturado. Nosso protagonista pergunta se aqueles garotos vêm recebendo vantagens desde o primeiro dia, referindo-se a jogadores inexperientes que ajudam os novatos a limpar torres para que eles possam coletar todas as recompensas. O homem sorri nervosamente e diz: é uma honra ter o Sr. Kang avaliando os melhores membros da nossa academia. Kang avança, já vestindo sua roupa de combate e desembainhando a espada. Ele diz: meus termos não mudaram. Vou avaliar suas habilidades reais. A formatura deles depende de mim. Os alunos ficam paralisados. A prova vai começar. O presidente Sanvu concorda, embora ache Kang insuportavelmente arrogante. Mesmo assim, ele está confiante de que os alunos estão preparados, especialmente no início da temporada. Ele até acha que eles darão trabalho ao herói King, mas quando ele vê a cena se desenrolar, fica sem palavras. Um a um, os alunos são eliminados sem piedade. Kang os reprova sem esforço, e todos dizem: você falhou. Em seguida, uma garota desaba no chão, chorando, certa de que também havia falhado, mas Kang diz:
você passou. Confusa, ela pergunta como isso é possível. Candy responde que ela teve sorte. Ela conseguiu durar mais tempo que os outros 12 jogadores e diz para ela nunca se esquecer de que a sorte é tudo para os jogadores. Então ele anuncia: é isso aí, pessoal. Desliguem as câmeras. Parabéns à primeira graduada da academia de jogadores. Ainda em choque, a garota permanece no chão, sussurrando: câmeras? Que câmeras? Nesse momento, o presidente e vários organizadores irrompem pela porta, furiosos. Pedimos que você avaliasse os alunos. Não. Candy o interrompe. Eu pareço estúpido para você? Ele continua: essas crianças são todas filhas dos seus executivos. Você me usou para testá-las e coletar dados, e contratou um bando de jogadores ranqueados sem cérebro para impulsioná-los, para que depois se tornassem os cachorrinhos de estimação da sua associação. Candy sorri com desdém e diz que não tem muita esperança para a associação se esses forem mesmo seus alunos. Furioso, o presidente está prestes a xingá-lo. Você não sabe absolutamente nada sobre como o mundo real funciona. Fique na sua. Você acha que é um herói só porque as pessoas te chamam assim. Ele continua dizendo que os jogadores não passam de armas usadas pelo governo, não só na Coreia, mas no mundo todo, para manter suas nações seguras. Com um olhar insano, o presidente insiste que o mundo precisa agora são heróis de guerra. Ele diz que Candy deve cooperar com eles pelo bem do país, praticamente implorando. Candy sabe que eles só querem usar os jogadores como ferramentas de guerra e, já que o chamam de arrogante, decide que é hora de lhes dar uma lição. O presidente tenta convencê-lo, mas de repente um funcionário entra correndo, dizendo que há um problema. O presidente olha para o tablet e seu rosto empalidece. Candy, sorrindo, diz que parece que a academia terá que fechar. O presidente exige saber como o vídeo dos estudantes vazou. Nosso protagonista responde: você se esqueceu de que tem o departamento de inteligência do meu lado? Os comentários no vídeo vazado são todos negativos. Ninguém em sã consciência se matricularia naquele lugar de novo. O presidente está tremendo como um chihuahua, completamente chocado. Candy apenas diz que fez o necessário. O sistema envia uma notificação informando que seu nível de provocação aumentou e que o monarca das máscaras está impressionado. Candy recebe uma caixa de presentes como recompensa. Imediatamente, ele sai do prédio e encontra o Sr. Party, que o agradece, mas pergunta: tem certeza de que é seguro para a agência de inteligência correr esse tipo de risco? Eles não vão puni-lo por vazar o vídeo? O Sr. Park responde que o governo já estava insatisfeito com a associação. Esta não é a primeira vez que eles se desentendem. Candy diz: que alívio! Já que você está aqui, que tal me dar uma carona até a torre? O Sr. Park pergunta qual, e Candy responde: a torre do nível 5. Quando chegam, o sistema exibe instantaneamente as coordenadas da missão. O objetivo é escoltar uma caravana e garantir que a carga chegue ao seu destino em segurança. Candy se despede do Sr. Party. Agora, no deserto do oásis, um grupo de guerreiros luta contra criaturas ferozes e está à beira da derrota quando Candy aparece, salvando-os. No Reino das Torres, os jogadores sempre chegam nos momentos críticos, exatamente quando são mais necessários. É por isso que são vistos como salvadores e como conquistam seu status de lendas. Nesse exato momento, Candy desencadeia uma saraivada de lâminas que atingem as criaturas, dizimando-as completamente. Então, numa tentativa de causar uma boa impressão, ele caminha em direção aos guerreiros e diz: adivinhem quem está aqui, mas eles apenas o encaram, confusos. Então ele acrescenta: um jogador visitante. Apóstolo, me chamem quando quiserem. Os guerreiros comemoram com alegria, gritando: o Deus da Luz deve estar nos protegendo. Ele está nos protegendo. Candy pensa consigo mesmo: Deus da Luz, tem um mau pressentimento sobre isso. E pergunta: existe alguma outra ameaça neste deserto além desses monstros? Um dos guerreiros responde: estamos no território do Reino Divino. A presença de hereges aqui não é um problema. Também não estamos longe do nosso destino. Apenas uma jornada de 3 dias. Frustrado, Candy murmura: 3 dias? Eu deveria tirar um cochilo. Um guerreiro pergunta se algo está errado, mas, percebendo mais monstros se aproximando, Candy responde: não se preocupe, vá descansar. Enquanto eu estiver aqui, você estará segura. Ele acrescenta que ficará de vigia noturna. Os guerreiros o agradecem, chamando-o de Apóstolo da Luz. Candy equipa o colar da vitalidade, que aumenta significativamente sua taxa de regeneração enquanto estiver sendo usada. O sistema o lembra de que a caixa de presente ainda está aberta. Lembrando-se disso, ele abre manualmente e recebe uma pedra de crescimento avançada. Nosso protagonista sorri e diz: finalmente, algo útil.
Ele se vira e percebe mais monstros vindo em sua direção, mas guarda a pedra, sabendo que não precisará dela nesta luta. No capítulo seguinte, ele chama sua gatinha, Nora, dizendo: "Hora de comer", mas logo percebe que não pode deixar tudo nas mãos dela. Sacando todas as suas lâminas, ele as dispara de uma vez, cortando ondas de monstros semelhantes a escorpiões. Candy diz: "Estas lâminas se movem conforme a minha vontade. Essa é uma habilidade incrível." Sua capacidade de telecinese com a espada evolui. Ele pensa que a luta acabou até o chão tremer. Um devorador de areia gigantesco emerge das profundezas do deserto. Com um sorriso irônico, Kang diz: "Eu tinha a sensação de que isso ia acontecer. Acho que não vou dormir esta noite." Antes que ele possa reagir, Nora surge com um olhar insano, derrubando a criatura com telecinese. Kang a derrota em um instante. Suas habilidades evoluem novamente: telecinese e materialização de lâminas de gelo. Eles continuam sua jornada pelo deserto. Kang se vira para os guerreiros e pergunta se há cavaleiros viajando com eles. Um deles responde que sim, são bravos cavaleiros que também servem ao deus da luz. Nosso protagonista pergunta: "E onde exatamente estavam esses cavaleiros ontem à noite?" O guerreiro explica que a prioridade máxima deles é proteger a carga. Curioso, Kang pensa: mesmo em meio a esse caos, a principal preocupação deles é a carga. Ele pergunta: a que ordem eles pertencem? O soldado responde: aos Cavaleiros da Cruz Carmesim. Kang sorri e diz: "Então, o que quer que esteja dentro daquela carruagem deve ser muito valioso." A expressão do soldado endurece. "Isso não é da sua conta. Sugiro que você se concentre em seu propósito divino." Nosso rapaz percebe que não só contrataram cavaleiros capazes de usar corações de aura, como também o convocaram, o suposto apóstolo da luz. Tudo isso é muito mais complicado do que ele imaginava. Ele diz ao soldado que agora está ainda mais curioso. Um dos guerreiros, visivelmente assustado com a tensão da situação, diz que não há necessidade disso. E de repente Kang se aproxima, protegendo-o com um escudo de gelo enquanto grita: "Estamos sob ataque." Abaixe-se. São os hereges a cavalo, atirando flechas. Como eles conseguem entrar em território sagrado? Estão usando táticas de ataque e fuga. Vamos ver como os cavaleiros lidam com isso. Kang murmura. Os cavaleiros gritam: "Protejam a carruagem a todo custo. Mantenham a formação e ativem o escudo de aura." Um mercador é atingido por uma flecha, e Kang percebe que os cavaleiros não se importam com o que acontece com os outros. O sistema lembra de seu objetivo: garantir que a caravana chegue ao destino em segurança. Após um momento de hesitação, Kang avança, crava sua espada no chão e invoca um poder das sombras. Com um salto, ele está prestes a acabar com o herege, até perceber que na verdade são elfos do deserto. Próximo capítulo. Kang pressente um ataque iminente e ergue seu escudo, mas a flecha o atravessa. Ele logo percebe que esses inimigos também podem usar aura. Um elfo avança contra ele, gritando: "Morra, herege." Kang se defende e se lembra de que essas pessoas servem a um monarca específico. Com a espada encostada no pescoço do elfo, ele exige saber o que há dentro daquela carruagem. Rangendo os dentes, o elfo chama de bastardo e diz que não dirá uma palavra. Então, ele grita para seus aliados atirarem no protagonista, dizendo-lhes para não se preocuparem com o que lhe acontecerá. Sem hesitar, os figurantes desferem uma chuva de flechas, mas nosso garoto é imparável. Ele ativa seu escudo e bloqueia todas elas. O elfo está encharcado de suor, ainda se recusando a falar. Kang insiste, dizendo que só quer saber o que tem na carruagem, nada mais. Então acrescenta friamente: "Se você vai dificultar as coisas para mim, terei de lidar com seus amiguinhos." O elfo congela em choque quando um de seus camaradas é atingido por um estilhaço de gelo que atravessa o olho. E não só ele, todos estão subjugados pelo poder avassalador de Kang. Sentindo-se o máximo, ele diz: "Vou perguntar mais uma vez, o que vocês estão transportando nessa carruagem?" Em uma posição um tanto constrangida, o elfo dispara: "Como ousa? É a princesa Síria." Sorrindo, Kang diz: "Então os hereges sequestraram a própria princesa, hein? Vou poupá-los dos extras desta vez." O elfo, ainda atordoado, tenta dizer algo, mas Kang o interrompe. "Não acham que seria mais sensato recuar enquanto ainda estão com a cabeça no lugar, para que possam tentar me matar de novo mais tarde?" O elfo permanece em silêncio e, em seguida, foge com os outros figurantes. Momentos depois, um soldado corre até Kang, chamando-o e perguntando: "Por que você deixou aqueles elfos escaparem?" Abrindo os braços, Kang responde: "Só quero verificar uma coisa."
O soldado corre atrás dele, gritando para que espere. Na cena seguinte, Kang se aproxima de um guarda parado em uma porta e lhe diz para se afastar. O guarda, tremendo, responde que não tem ordens para deixá-lo passar. No melhor estilo Sun Jimu, Kang invoca seu gato demoníaco e diz: "É melhor você sair daqui enquanto eu ainda estou sendo bonzinho." Ele coloca as mãos da porta, abre-a e pergunta: "Quer que eu te salve?" E lá vamos nós de novo. Mais uma cena que pode fazer o canal ser desmonetizado. Esta é a princesa Síria do reino de Ayub. Ela está furiosa, gritando que não será resgatada por um herege como ele. O pequeno sistema intervém, não perca de vista sua missão. O monarca da luz adverte o jogador sobre suas ações. Kang, que não se importa com nada, imediatamente saca sua faca, gira-a na mão e corta tudo ao seu redor, transformando a princesa em correntes. O sistema o avisa: você desbloqueou uma missão secreta. Salve a princesa e ganhe 300.000 pontos de conquista. Então, várias janelas do sistema aparecem diante do nosso herói, anunciando que a torre recebeu uma atualização. Não é mais nível 5, agora é nível 5 ultra difícil. Com um sorriso irônico, ele diz que este jogo é uma porcaria, mas precisa admitir que é criativo. De repente, anjos começam a descer do céu, e o monarca da luz declara que Kang pagará o preço por desafiar a luz. Esses anjos são os observadores da luz, servos do monarca da luz. O sistema explica que a visão deles se estende aonde a luz chega e que eles não toleram a escuridão. Os soldados começam a comemorar, gritando que os emissários da luz chegaram e ordenam que eliminem todos que se opõem à luz, incluindo Kang. Nosso garoto fica boquiaberto. Eles estão se achando os donos da verdade só porque chegaram reforços. Ele resmunga. A princesa, suando nervosamente, pergunta o que ele vai fazer. Com um sorriso confiante, ele diz para ela não se preocupar, pois também chamou reforço. O protagonista começa a conjurar uma magia sombria e o sistema notifica de que o monarca das sombras aprovou sua decisão. Com isso, ele ganha o efeito de manto sombrio. Os soldados entram em pânico, dizendo que não conseguem ver nada. Então, uma voz sinistra ecoa: envolvam o mundo em nosso manto. Com um sorriso de orelha a orelha, Kang diz: eu sabia. As recompensas são muito melhores neste modo. E assim começa a sessão de esfaqueamento gratuita. Soldados são despedaçados, sangue espirrando por toda parte, enquanto os anjos permanecem congelados, completamente incapazes de compreender o que está acontecendo. Um deles grita, desferindo um ataque cegante. Os outros o seguem, tentando fazer o mesmo, mas nada acontece. Um turbilhão de escuridão envolve os anjos, desorientando-os. Então, um golpe corta o corpo de um deles verticalmente. Os outros anjos estão incrédulos, perguntando-se como isso é possível. Nosso garoto está lá, cortando todos eles, girando e dando piruetas como um ginasta descontrolado. Quando ele aterrissa, o sistema notifica: os observadores da luz entraram em modo hostil permanente, mas, graças às suas sombras, Kang ganha mais pontos e seu poder das trevas aumenta. Sorrindo orgulhosamente, ele diz: um a menos. Ao pisar em um anjo caído, ele murmura: agora finalmente consigo enxergar com clareza. De repente, houve um som. O sistema anuncia que várias facções começaram a observá-lo. O próximo capítulo começa explicando como o reino das torres e os mundos dentro das torres são diferentes. Por exemplo, os cavaleiros ou os elfos do deserto encontrados lá dentro são habitantes de um mundo dentro de uma torre. No entanto, os monarcas e suas facções pertencem à camada superior, o próprio reino das torres. Os jogadores atuam como intermediários, fazendo a ponte entre as duas dimensões. E quando uma facção surge no mundo de uma torre, é essencialmente um reflexo desse mesmo conceito. Mas os jogadores não são marionetes que obedecem cegamente à vontade de um monarca. Já vimos exemplos disso, como os peões que seguem o monarca da luz sem questionar, ou aquele elfo cuja missão era escoltar a princesa. Se os jogadores conseguirem olhar além do que o jogo lhes diz, poderão fazer inúmeras escolhas diferentes. Por exemplo, como Kang se aliou às sombras ao trair a luz, as sombras agora o recompensam com ainda mais poder. Afinal, nem mesmo os próprios monarcas podem quebrar as regras que os regem. De volta à luta, nosso garoto olha para o céu, pensando: faltam 5. Então, um anjo aparece, empunhando 2 esferas gigantescas e brilhantes. E sim, não sei como só percebi isso agora. Desculpem, pessoal. O anjo começa a conjurar um feitiço poderoso, gritando: toma insolente. Ele lidera seu ataque, tentando salvar os soldados presos na escuridão. Mais raios de luz caem, mas Kang nem sequer se abala. Ele diz:
Não importa quantos observadores da luz queiram minha morte, está é uma torre de nível 5. O anjo mais forte que eles podem invocar aqui é de nível 9. Essa é a regra da torre. Os anjos, desenhados melhor do que a maioria das mulheres neste manhã, gritam furiosamente que a luz destrua as trevas. Todos eles, ou talvez ambos, já que ninguém sabe ao certo se anjos são homens ou mulheres, lançam seus raios de luz sobre os soldados. Um pobre soldado fica ali parado, completamente perdido. Já havia sido atacado pelas sombras, e agora está sendo eletrocutado de graça? Coitado. Rindo, nosso rapaz diz que parece que eles não se importam com o que acontece com seus devotos. Lembrando-se da última batalha, ele acrescenta que o karma veio rápido. O protagonista pensa que, mesmo que por um instante, eles possam trazer luz à escuridão. Nesse instante, ele ativa o manto das sombras e avança diretamente contra os anjos, dizendo: é melhor vocês não me subestimarem. Ele atravessa os feixes de luz. Em meio ao caos, a princesa está parada, aterrorizada. De repente, ela solta um suspiro de espanto quando Candy surge de repente, pegando-a nos braços. Ele a coloca no chão, chamando seu gato das sombras. Kang tira um cristal rosa, dizendo que isso ajudará a proteger a princesa em seu lugar. É a pedra do crescimento. Ele esmaga o cristal e entrega o poder ao gato das sombras. A princesa fica paralisada de choque, gritando enquanto raios de luz caem sobre eles. Mas então o gato cresce enormemente, ficando mais alto que um prédio. A princesa se prepara para o ataque, mas nosso gatinho favorito bloqueia o golpe do anjo. Eles trocam ataques por um tempo, a escuridão colidindo com a luz sagrada, até que Kang agradece ao seu animal de estimação por segurar a posição. Um dos anjos zomba, chamando-o de mortal fraco que não pode vencer. Enquanto isso, Kang avança em direção aos anjos. Um deles desembainha uma espada e bloqueia seu golpe. E uma luta de espadas frenética começa, com lâminas se chocando de todas as direções. Enquanto trocam golpes, Kang murmura que os espinhos não resistirão por muito tempo e que ele precisa continuar se movendo. Algo chama sua atenção. No último segundo, ele ergue a espada para bloquear um golpe iminente. Ele se esquiva novamente, se perguntando como eles conseguem se mover tão rápido, mesmo com todos os efeitos negativos. Ele decide recuar, descendo e aparando os ataques, mas o sangue espirra quando um anjo consegue feri-lo. Deslizando para trás, ele pragueja baixinho, dizendo que aquelas asas são um problema e que terá que derrubá-los com um golpe decisivo. Ele se prepara para lançar um feitiço poderoso, mas os anjos são rápidos. Um raio de luz atinge o centro do seu círculo de soma. Kang está suando e, de repente, um impacto forte o atinge em cheio no peito. Ele rende os dentes de dor, mas não é um raio. É um anjo com uma lança. Suas espadas caem no chão, e um dos anjos grita: este é o nosso momento, cortem-no ao meio. Mas Kang sorri, e de repente dezenas de modificações de sistema inundam o ar, ondas de melhorias. A lança em seu peito começa a se dissolver. Os anjos interrompem seu ataque. Um deles diz que algo está errado. E é aí que acontece. Adeus, anjos. Uma tempestade de espadas rasga o céu, caindo sobre eles enquanto o massacre começa. Ele ativa um efeito que aumenta sua chance de dano fatal em 50%. Concedendo isso, ele diz: é hora de acabar com isso. O próximo capítulo começa com anjos sendo despedaçados por todos os lados. O último tenta escapar, mas nosso herói conjura uma enorme espada e arremessa, empalando o anjo direto no chão. Com isso, a batalha termina. Ele sobe 3 níveis. Caminhando pelo campo de batalha, ele para de repente, lembrando-se de algo. Olhando para o lado, vê soldados caídos. Então, algo toca seu pé. É o seu amado gato Sombra, se espreguiçando preguiçosamente. Se você é do time gato, deixe um like no vídeo para eu saber. Então a princesa se aproxima, chamando por Kang. Ela pergunta: por que você foi tão longe e me ajudou? Você até me traiu. Como o bom capitalista que é, ele responde: por causa das recompensas. Mas ela continua, dizendo: eles eram humanos, assim como você. Você pretende me manter em cativeiro para pedir resgate? O protagonista acaricia sua gata e diz, sinceramente, que não suporta os da sua própria espécie. Então ele se desculpa e acrescenta que ela está fazendo perguntas estranhas. Ela fica ali sentada com aquela carinha de cachorrinho perdido enquanto ele continua acariciando a gata calmamente. Alguns dias depois, eles chegam à fronteira do Reino Al. Agora a princesa está toda sorridente, agradecendo-lhe com genuína alegria. Mas tudo o que importa para ele é se receberá suas recompensas. Ela confirma que sim. Nesse momento, ela estende a mão e diz que tem um presente para ele.
Ele aceita, e o sistema imediatamente anuncia que ele conquistou a Torre do Deserto e recebeu um acessório sem descrição, apenas 3 pontos de interrogação. Surpreso, ele pergunta: o que é isso? De repente, ele é teletransportado para o vazio. O sistema explica: um emblema de confiança dado pela princesa Síria. Seu propósito é desconhecido no momento, mas pode se provar útil no futuro. A cena muda para o que parece ser o nosso rapaz num trem a caminho de algum lugar. 4 horas antes, o Sr. Parker lhe pedirá para ir a Busa. Candy perguntou se algo já estava acontecendo lá, mas o Sr. Parker respondeu que ainda não, embora algo acontecesse em breve. Em seguida, temos um resumo sobre uma jogadora chamada Natasha Ivanova, uma criminosa internacional notória. Ela se enquadra na classificação de jogadora gato preto. Para escapar das autoridades russas, Ivanova se infiltrou na Coreia através dos portos de Busan e começou a limpar torres na cidade com a ajuda de seus 4 subordinados. Relatos sugerem que ela possui a carta de habilidade lendária, Manto das Sombras. Quando Candy desce do trem, seu telefone toca. É o Sr. Parker. Ele pergunta como foi a viagem para Busan e brinca: você encontrou algum zumbi no caminho? Irritado, Candy responde: eu sei que você está me observando, me dê uma carona logo. O Sr. Park então lhe diz que receberam informações sobre a torre onde Ivanov e sua equipe estão. Candy pergunta: qual é o nível? O Sr. Park responde: nível 5. A cena corta para Candy chegando ao local e entrando na torre. Com uma careta, ele diz: eu sabia que a torre de nível 5 seria uma selva insana, mas o sistema o avisa: sobreviva aos infectados famintos. Então, do nada, surge o zumbi mais feio que ele já viu em um manha. Kang ergue a espada e pergunta: é mesmo um zumbi? Mas, antes de atacar, ele para e pergunta por que Norris apareceu. Aparentemente, o gato dele está com fome. A bola de pelo sorrateira está babando enquanto encara o zumbi. Coitado do zumbi, ele avança em direção ao gato, mas de repente uma baleia sombria gigante aparece e o aniquila. O rosto de Candy se ilumina de excitação. Nossa, ele ficou muito mais forte depois de absorver a pedra do crescimento. Mas sério, por que tanto esforço? E, honestamente, é uma visão impressionante, brilhando como Goku em modo Super Saiyajin. Então Aldin começa a aplaudir. Uma voz diz: eu estava esperando por você. Ela continua: eu sabia. Não havia a menor chance de o herói King deixar uma vilã como eu a solta. Esta é a infame Natasha Ivanova. Eles se encaram por um instante antes de Candy dizer: como membro da máfia vermelha, você se tornou uma criminosa procurada na Rússia. Então você e seus capangas cruzaram para a Coreia por Busa. Levando a mão à boca, ela pergunta se ele está ali para prendê-la. Sacando suas espadas, Kang responde: não sei por que pessoas como você continuam me subestimando. Acho que a inteligência russa não tem uma opinião muito boa sobre mim. Então ele avança, apontando a lâmina diretamente para Natasha e diz: esses seus subordinados também são da inteligência russa, não são? Você acha que pode me capturar e me jogar para os zumbis? Ela recua, dizendo que, mesmo sabendo sua verdadeira identidade, ele ainda teve a audácia de entrar naquela torre. Com um sorriso debochado, ele responde: acha que vim aqui só para morrer? Ele começa a invocar sua chuva de espadas característica, dizendo que é a única maneira de roubar sua habilidade lendária. Mas a ruiva se esquiva para trás, desviando de todos os golpes e gritando que já sabia disso. Então ela berra: acabem com ele. E o nosso garoto mal consegue se esquivar a tempo. Mesmo assim, seus soldadinhos de fogo livre continuam atirando como loucos. Kang é imparável, desviando de tudo em puro estilo Matrix. Ele se aproxima de Natasha, pronto para desferir aquele golpe preciso e certeiro. Com um sorriso, ela se vira, esquiva-se e mostra o dedo do meio, zombando dele. Ele fica atônito, sua espada bate no chão e ele não consegue entender para onde ela desapareceu. Enquanto bloqueia as balas, ele estuda as armas do inimigo, 3 fuzis de assalto e um rifle de precisão. Ele salta, girando no ar, desviando de outra saraivada, pensando que o primeiro tiro talvez tivesse sido sorte. Mas, depois de bloquear outro, ele percebe que algo está errado. Por quê? Com o manto das sombras ativo, ele deveria estar invisível. Sorrindo apesar da confusão, ele murmura: então como diabos esses desgraçados estão me vendo? E é nesse momento que nosso conhecedor favorito faz sua entrada. Candy olha para ele e diz que vai precisar da ajuda dele. O gato mia alegremente, pronto para a ação. Um dos demônios grita: não conseguimos perfurar as barreiras de gelo. Precisamos de um novo plano. Mais tarde demais, Candy já está atrás deles. O sangue espirra enquanto os espinhos sombrios perfuram tudo à vista. Nora não perde tempo. Ele quase leva outro golpe também.
Mas aquele cara mal consegue bloquear com o rifle no último segundo. Uma loira ferida grita para que todos fiquem longe das sombras do gato, de braços cruzados. Kang sorri com desdém. Então, se você também consegue ver a sombra de Nora, isso é uma surpresa. Quando ele está prestes a dizer mais alguma coisa, uma lâmina pressiona sua garganta. Banisher aparece, avisando-o para não se mexer. Talvez ela poupe a vida dele se ele ouvir, mas Kang apenas sorri. Você fala como se realmente fosse me matar. Transbordando confiança, ela diz: não subestime nossa inteligência. Aqueles pontos de conquista que você ganhou na torre de nível 5 foram anormalmente altos, e desde então, você só tem concluído torres de níveis mais baixos. Você fez a mesma coisa na temporada passada, logo depois de usar sua habilidade de sobrevivência. Ela ordena que ele se livre do gato. Enquanto isso, Mur espalha alegremente espinhos de sombra por todos os lados, fazendo os soldados gritarem de dor. Kang cerra o punho da adaga e diz com um sorriso irônico: como exatamente você vai me matar? Se eu nem sou a verdadeira. Ela congela, totalmente confusa, e antes que possa reagir, 3 espadas já estão em seu pescoço. Fim de jogo, garota. Ele diz: eu sabia desde o início que este não era realmente o manto das sombras. Era só uma isca para me atrair, não era? Ele acrescenta: mas, como meus sentidos estavam realmente distorcidos, isso só pode significar uma coisa: a lendária habilidade de ilusão que manipula a percepção visual de um alvo. Sua espada cai no chão e se desintegra, enquanto Kang ativa uma habilidade gravitacional. O corpo de Atash cai no chão com um estrondo e Kang fica de pé sobre ela, dizendo: não é tão fácil enganar as pessoas, sabia? Você vai ter que se esforçar mais do que isso. Ele fecha os olhos dela em sinal de derrota e zomba dela, dizendo que ela está prestes a virar comida de zumbi. Brutal. Coitada. O sistema anuncia que um jogador foi morto, mas nesse instante, Kang percebe algo. A espada parou pouco antes de desferir o golpe final, e o sistema emitiu um alerta. Vários sobreviventes detectados. Um drone gigantesco surgiu sobrevoando a área, declarando que todos os sobreviventes na zona B16 deveriam ser eliminados. Um soldado careca olha para cima e vê vários robôs descendo, repetindo em uníssono: eliminar, eliminar. Ele coloca a arma nas costas e começa a correr. De repente, surge uma máquina gigante parecida com um Megazord, empunhando um canhão enorme, e anuncia, iniciando o protocolo de controle de confidencialidade. Bum! Uma explosão acontece e vemos o jogador que acabará de ser morto. Kang assume uma expressão séria, pensando se seus escudos resistirão a isso. Mas então um raio vermelho corta tudo, indo direto em sua direção e na de Natasha. Ele cruza os braços, tentando se proteger. Do nada, um enorme relógio toca e Natasha congela em shot. Uma figura estranha aparece, dizendo: que desperdício. Parece que 2 pessoas morreram sem usar seus pontos. Aquele duende ganancioso da loja de antes aponta para alguém e diz: a culpa é toda sua, senhor. O cara sem vergonha nenhuma apenas sorri e pede desculpas sem muita convicção. Honestamente, se existe alguém que ame pontos mais do que aquele elfo, eu desconheço. Fiel à sua natureza capitalista, ele diz: compra um pacote de cartas e eu te perdoo. Kang fica ali parado rindo, claramente tentado a mostrar o dedo do meio para ele. Então o elfo aponta para Natasha, que está deitada no chão, toda deprimida, e diz: tenta vender para aquele mendigo ali. Ele grita do outro lado da sala: ei, mendigo, você tem a segunda maior pontuação aqui. Quer gastá-las antes de morrer? Coitada da Natasha, à beira da morte e agora sendo humilhada pelo capitalista supremo. O elfo continua, dizendo: não há chance de você sobreviver. Mas se você comprar um pacote e tirar uma carta mítica, suas chances podem melhorar. Ela fica olhando para ele incrédula, pensando: quem compraria de alguém tão arrogante? Então ele se vira para Kang e pede que ele compre um também. Kang dá uma risadinha e diz: você é mesmo maluca. É só nisso que você pensa. Mas então ele congela quando Natasha grita de repente que vai gastar todos os seus 374 mil pontos em pacotes de cartas aleatórios. O próximo capítulo começa com Kang completamente entediado observando-a abrir as cartas. Ela começa a abrir, sem surpreender absolutamente ninguém. É só uma sequência de cartas comuns. Natasha está rangendo os dentes e suando frio enquanto nosso pequeno capitalista a incentiva, dizendo: não desista. Você vai tirar uma carta mítica em breve. Enquanto isso, ela está praticamente arrancando as unhas de tanto estresse. Kang comenta que tirar uma carta mítica é como encontrar uma agulha num palheiro. Ela já abriu quase 1000 pacotes e diz que este é o último. Sinceramente, eu contrataria esse elfo como meu treinador pessoal. O pequeno sem vergonha está gritando: não desista.
Você ainda tem 7 cartas. Você vai conseguir. Que golpista inspirador. A ruiva está praticamente rezando agora. Se eu não conseguir uma carta decente, estou morto. Por favor, Deus, me dê pelo menos uma lendária. Mas nada acontece. Ela cai de joelhos, amaldiçoando tudo. Então, Gadsby aparece novamente. O elfo oferece a ela uma poção, dizendo que ela ainda tem 4.000 pontos para gastar. A ameaça capitalista nunca acaba. Candy sorri e pergunta se os dois finalmente terminaram com o dramazinho deles. Juro que eu faria um curso de marketing com esse vigarista. Ele chega a dizer: você já gastou toda a sua má sorte. Em seguida, tira um baú cheio de cartas douradas e oferece a Candy, dizendo: compra apenas uma. Você vai ganhar o prêmio máximo. Não caia nessa, protagonista. Eu já caí nesse golpe muitas vezes. Fuge enquanto pode. Candy, esperto como sempre, cobre a boca e diz: uau, isso é brutal, até para mim. Enquanto isso, a ruiva está perdendo a cabeça, gritando com Candy, chamando-o de idiota e exigindo que ele vá para o inferno e compre pelo menos um pacote. Ele diz que ela merece tudo o que está acontecendo, embora, para ser justo, ela tenha razão, e decide comprar um pacote. O primeiro, claro, é uma carta comum, mas é o raio de gelo de novo. O sistema pergunta se ele quer atualizar para o nível 2. Ele pensa: bom, pelo menos é melhor do que receber 10.000 comentários inúteis e se vira para ligar para Natasha. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela já está bem na frente dele, com as mãos no pescoço, parecendo um demônio, gritando para ele calar a boca e não interrompê-la. Completamente confuso, ele pergunta a Elfo o que ela está dizendo, mas nossa astuta capitalista simplesmente o dispensa com um gesto de mão e diz: até mais, tchau. Candy tenta dizer para ele esperar, mas o elfo já foi embora. O ruivo começa a xingá-lo, chamando-o de todos os nomes imagináveis. Mas então, do nada, uma explosão acontece e outra pessoa aparece. São aqueles robôs gigantes parecidos com Megazord de novo, carregando bazucas e prontos para acabar com a nossa turma. Natasha está distraída, olhando para o lado, e Candy a chama. Ela se vira, perguntando o que ele quer. E nesse instante, um corte horizontal rasga o ar, fazendo uma cabeça voar. Foi brutal. Não esperava por isso. Cheguei a pensar que eles acabariam se dando bem, talvez até formando um casal, mas não. Esse é o fim da nossa ruiva. Aparentemente, Candy tem uma tara por decapitar pessoas. Ele avança em direção a um dos robôs e, num instante, outra cabeça desaparece. Mais dois saltam sobre ele, mas ele já está concentrando seus poderes. Ele brande sua arma, desencadeando uma explosão que aniquila completamente os robôs. Então, ele ouve um ruído. Dois dos robôs se combinam e disparam uma enorme onda de chamas contra ele. Ele se esquiva e diz: caramba, uma empresa farmacêutica é dona de tudo isso? Assim que eu chegar em casa, vou investir neles. Ele começa a carregar o que parece ser um Rasengan, lança-o para o ar e grita: que azar o seu! Hoje, estou riscando você da minha lista de compras.